meu nome é Cristina Botalo e eu vou ensinar agora a fazer uma técnica de pintura em madeira que se chama estamparia com máscara. Nesta técnica eu trabalho com a máscara líquida para artesanato e os produtos para pintar são o médium envelhecedor, é um tipo de tinta que tinge, é diferente da tinta acrílica que a gente usa normalmente. Então vamos lá fazer o passo. Vamos começar o passo. O primeiro procedimento é pegar esse produto que é a máscara líquida para artesanato. Você vai trabalhar com um pincel de pelos macios. Esse produto aqui é uma borracha líquida. É um produto que adere muito nos pincéis, por isso eu tenho uma técnica, na verdade uma dica, que é bem interessante para proteger o seu pincel. Você vai molhar ele com água, ó, molhei com água. Vai pegar um sabonete comum, tá? Vai passar bastante sabonete no pincel. O sabonete assim mais molinho, o pincel umedecido com água, tá? Dessa maneira você vai proteger os pelos da máscara. E quando você terminar o trabalho, o seu pincel não vai estar todo, né, com a máscara grudada. Então é importante aplicar esse sabonete antes de começar o trabalho, tá? O que eu vou fazer aqui inicialmente? Imaginem que essa é a peça, eu preparei o passo a passo nessas plaquinhas de madeira. Tá? Então, a peça, o único preparo que você deve fazer é lixar e tirar o pó. Não vai passar nenhum produto, tá? Lixar e tirar o pó. Com a máscara, você vai fazer alguns desenhos na peça das áreas em que você não quer que a madeira receba nenhuma tinta. Então, você pega a máscara com o pincel, ela é líquida, tá? E você vai fazer os desenhos. Eu fiz aqui uns semicírculos, essa é a estampa que eu escolhi, eu vou repetir, tá? Essa borracha líquida, na verdade, a máscara líquida, né, é uma borracha, ela seca em mais ou menos 15 minutos. E quando ela seca, ela fica transparente. Então, eu fiz alguns semicírculos e vou completar com algumas bolinhas de máscara. Essas partes que estão recebendo a máscara, elas não vão ficar tingidas pela tinta, porque a máscara vai impedir que a tinta penetre na madeira. Vou lavar o pincel com água, tá? E aguardar a secagem por 15 minutos. Bom, então aqui, olha, já tá seca a máscara, né? Eu deixei secando por mais ou menos 15 minutos, ela já tá seca. Ela fica meio grudenta, mas ela não vai sair. Agora, com o pincel de pelos macios, eu vou aplicar a primeira cor, que é o Blue Night do médium envelhecedor, tá? O médium envelhecedor é uma tinta que tinge. E eu vou misturar essa tinta com mais ou menos 20% de gel médium para matizar. Tá? São produtos acrílicos, o gel médium faz com que o envelhecedor fique mais fluido e ele vai render muito mais. Tá? Então eu vou aplicar essa cor que é o Blue Night em cima da peça inteira, passando por cima das aplicações de máscara. Tá? Não precisa se preocupar porque a máscara vai proteger a madeira. Tá? O médium envelhecedor, ele é uma tinta para tingir. Então, a gente aplica dessa forma, assim, uma quantidade boa, né? Claro que você vai fazer uma peça grande, você vai espalhar bem para aproveitar melhor a tinta, né? Para não perder. E antes que ela seque, ela demora um pouco para secar, mas em seguida, assim que você passou, você vai retirar o excesso com paninho. Tá? Eu recomendo que você tenha tecidos, paninhos de malha, né? De malha de camiseta, que são tecidos que não soltam pelos, tá? Então, você vai fazer isso aqui, vai tirar o excesso e vai deixar secar muito bem, tá? É importante deixar secar por 20 minutos, meia hora, pra gente conseguir dar continuidade. Eu já tenho uma parte aqui já aplicada, e o que eu vou fazer agora? Dessas estampas que eu fiz com a máscara, os meios círculos e as bolinhas, eu vou deixar os meios círculos, não vou retirar, mas vou retirar a máscara das bolinhas, ó. Basta você fazer uma pressão com a ponta dos dedos e ela sai. É uma película, ó, tá? Ela sai facilmente.
Quando ela sai, você vai observar o quê? Que aqui embaixo está a madeira natural. E por que eu estou retirando essas bolinhas? Porque eu vou passar para a cor seguinte. Eu já retirei a máscara aqui e agora o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a máscara novamente. Por quê? Algumas partes da peça vão ficar nesse tom de azul. Eu não quero cobrir com outra cor. Então, aonde eu quero que fique o azul, eu vou aplicar a máscara. E aonde vai ser? Vai ser aqui entre os meios círculos, ó. Eu vou fazer, são formas aleatórias que vão dar aquela estampa do modelo que eu mostrei no início dessa aula. Então, eu vou preenchendo com essa mesma máscara. Como vocês podem observar, esse produto pode ser usado tanto diretamente na peça de madeira como em cima de uma pintura já feita. O efeito é exatamente o mesmo, tá? Então, nos espaços entre os semicírculos, eu vou aplicar a máscara. E aí, novamente, eu tenho que aguardar a secagem, tá? Mais 15 minutos. Não. Aqui vocês já podem ver, ó, nessa outra metade eu já tenho a máscara aplicada em cima do azul e as bolinhas vazadas. Então, agora eu vou aplicar a segunda cor, que é o médium envelhecedor, na cor cereja. Eu vou colocar na bandejinha, tá? Eu vou usar o mesmo pincel, lavo bem com a água. Tá? Essa cor eu nem vou diluir, eu vou trabalhar com ela pura, tá? E vou passar em cima de tudo novamente, tá? Claro que eu posso concentrar mais aonde estão as bolinhas, porque esse tom cereja, na verdade, ele vai ficar apenas nas bolinhas, mas é muito mais fácil você aplicar em tudo. Novamente, com o paninho, eu retiro o excesso, tá? Então, cada cor que eu acrescento é o mesmo procedimento, tá? Aplicar e retirar o excesso e aguardar a secagem. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou cobrir com a máscara as bolinhas vermelhas. Essa parte aqui já tá seca, essa foi a que eu fiz agora. Eu vou aplicar em cima da parte seca a máscara somente nas bolinhas vermelhas. As outras aplicações de máscara eu não tirei, elas permanecem ali onde elas estão. Tá? É importante vocês entenderem qual a função aqui da máscara. Ela tá protegendo a peça para que a cor que eu vou aplicar em seguida não tinja as partes que eu não quero que fiquem com essa cor, tá? Então, agora eu aguardo novamente mais 15 minutos. Agora, ó, essa metade aqui ela já tá seca, né? Eu já apliquei a máscara nas bolinhas, já tá seca. E vou aplicar a última cor de envelhecedor. É esse tom mais escuro, Black Grape. Eu vou aplicar aqui em toda a peça. Se a peça for grande, você põe um pouco do gel médium para matizar, para render mais. Eu vou com ela pura, porque é só uma parte pequena da peça. Essa cor mais escura é que vai dar o tom final nas partes em que a madeira está exposta. Então, nessa etapa eu vou pintar também os cantos, as laterais, a parte interna, né? No caso da caixa. Aqui é só uma demonstração, é só uma plaquinha de madeira, tá? Mas se você fizer a caixinha, você vai pintar ela por dentro também. E vou retirar o excesso novamente, tá? Lembrando que esse é o procedimento de aplicação do envelhecedor, tá? E vou deixar secar. Aí é importante que ela seque bem, então nesse caso eu recomendo que você deixe secar de um dia para o outro, tá? Para secar completamente. Então eu já posso retirar a máscara. Então observem aqui comigo, ó. Tô retirando a máscara com a ponta dos dedos aqui em cima das partes que eu cobri que estavam pintadas com azul. Então, nesse espaço a madeira vai ficar azul. Aqui as bolinhas em vermelho e aqui a madeira natural. Aí eu vou retirar toda a máscara desse jeito. Você pode fazer com a ponta dos dedos, como eu estou fazendo, que é você vai sentindo onde tem a máscara e vai tirando melhor. Ou, se você não quiser fazer com os dedos, se a peça for muito grande para não machucar,
você pode usar um paninho limpo e seco, tá? Mesma coisa, ó. Vai pressionando e pode puxar também. Então, eu vou limpar toda a peça, tirar toda a máscara. Olha que interessante, por isso que a gente chama de falso batique, né? A técnica de batique é uma técnica de tingimento em tecido em que a gente isola o tecido com cera e vai tingindo com diversas cores. Aqui foi a mesma coisa, eu fiz o mesmo processo, né? Só que usei produtos diferentes. E aí, você pode ainda dar um toque diferente na sua peça, ó, com tinta acrílica decorativa, aí sim aquela tinta de artesanato que você usa normalmente, você pode vir e pintar algum detalhe. Eu vou pintar a parte interna aqui dos semicírculos com a cor azul celeste, tá? Basta aplicar uma única demão, não precisa voltar a aplicar, porque isso aqui na verdade é só um detalhe, mas fica bem interessante, dá um contraste bonito, porque a tinta acrílica ela cobre mais e o médium é uma tinta mais transparente, tá? Aí você vai deixar secar, né? E depois, para finalizar, pode passar uma cera só para dar acabamento, ó. Deixa eu mostrar. Essa é a peça, né, que eu fiz. Esse é o passo, ó. Vocês podem ver o mesmo trabalho, a mesma ideia, o mesmo passo a passo. E você pode fazer esse trabalho em qualquer peça que você tenha, até um pequeno móvel, fica muito bonito.